de promover a pesquisa e a inovação tecnológicas e dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimentos. Isso é parque tecnológico. Os parques referidos no CAPT serão implantados na forma de projetos urbanos e imobiliários, que delimitem áreas específicas para a localização de empresas, instituições de pesquisa e serviços de apoio. Na verdade, o nosso parque aqui é um empreendimento privado, é uma área de 40 alqueires de propriedade privada, que será utilizada para a instalação do parque. Desses 40 alqueires, o proprietário deverá obrigatoriamente doar para o município 10%, ou seja, 4 alqueires de área institucional para ser instalada a administração, laboratórios e todos os demais requisitos. Então, o município não vai ter gasto nenhum. Ele, ao contrário, vai receber uma doação de 4 alqueires, ou seja, 100 mil metros quadrados para, como área institucional para estabelecer a administração do parque e todos os demais órgãos necessários. E aqui nós temos os parques já instalados. Parque Tecnológico de São José dos Campos, que eu vou me referir numa outra apresentação. Parque Tecnológico de São Carlos, também vou mostrar. Parque Tecnológico de Campinas, todos com perímetro urbano especial, perímetro especial delimitado. Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, também da mesma forma. Parque Tecnológico de São Paulo. E, com isso, eu quero dizer o seguinte, nós não estamos inventando a roda, não. Isso é novidade só em Barretos, mas não é novidade no estado de São Paulo todo, que muitas cidades interessadas estão correndo atrás para instalar no estado de São Paulo. Então, agora nós vamos ver o parque de projeto ainda de São Carlos, que também está nessa briga. Área destinada ao Parque Tecnológico de São Carlos, naquele perímetro em amarelo. Depois, Danha Golf Clube, Residenciais Danha, tudo isso faz parte do empreendimento, que é muito maior do que o Parque Tecnológico. E aí nós temos o Parque Tecnológico de São Carlos, aquele perímetro amarelo que eu me referi. E no centro, ainda volta um pouquinho, no centro tem a área institucional lá, com as repartições necessárias. O resto são áreas para instalação de empresas e outros empreendimentos. Pode passar. Aí, uma vista da parte administrativa de São Carlos, outra vista de São Carlos, mais uma vista do Parque Tecnológico de São Carlos. E aí, é uma vista do local onde serão instaladas empresas com bases tecnológicas, sem provocar poluição nenhuma, apenas criando emprego, desenvolvimento econômico e científico na região de São Carlos, que já é muito grande, mas eles não se contentam com isso, eles querem mais. Eles querem mais e estão correndo atrás. Uma outra vista. Agora vamos ver de São José dos Campos. Infelizmente o tempo é pouco, a gente tem que correr um pouco, mas dá para perceber a grandeza desses projetos. Nós estivemos em São José dos Campos, em visita, em comitiva, visitando, para ver em loco o que era aquilo lá. E esse é o Parque Tecnológico de São José dos Campos. O histórico. Em 2005, houve um protocolo de intenções com o governo do Estado e a Prefeitura de São José dos Campos para a criação do Parque Tecnológico. Ainda em 2005, a Prefeitura foi obrigada a fazer um investimento comprando um prédio dessa empresa Solectron, de 30 mil metros. Ela pagou 14 milhões de reais. É o valor de um shopping center. A Prefeitura comprou, a Prefeitura de São José dos Campos comprou esse edifício aí para instalar o Parque Tecnológico. Nós não vamos precisar comprar nada. Ao contrário, nós vamos receber. O município vai receber a doação de 4 alqueires para que seja construído nessa área a parte administrativa. São José dos Campos teve que comprar 14 milhões de reais, só o prédio, fora o restante do investimento. Depois, em 2006, houve o decreto instituindo o programa Parque Tecnológico. Em 2007, eles aprovaram uma lei exatamente igual a que nós estamos aprovando hoje, que nós estamos discutindo, e, se Deus quiser, vamos aprovar. Aliás, eu copiei a lei de São José dos Campos, eu me inspirei na lei de São José dos Campos, que me foi cedida por uma cidadã de Jaborandi, que hoje é representante da Prefeitura de São José dos Campos, e está lá, nos atendeu maravilhosamente bem, doutora Ângela. Então, não saiu da cabeça do professor Reginaldo esse projeto de lei, não. Nós nos inspiramos nas boas experiências de São José dos Campos. Depois, em 2007, foi criada uma empresa estatal de lá, e ela comprou mais um terreno vizinho de mais 1 milhão de metros quadrados. E a gestão do Parque Tecnológico de São José é de uma organização social chamada Agência de Promoção de Tecnologia de São José dos Campos.
Pode passar. Ainda aí é uma visão da área de São José dos Campos. Pode passar. Esse é o perímetro, no segundo momento. Hoje o perímetro já é muito maior, pode passar. Esse é o verdadeiro perímetro de hoje, que é 10 vezes maior do que aquele perímetro inicial lá do Parque Tecnológico de São José. Pode passar. Investimentos básicos, aquisição de imóveis, construção civil, reformas e adaptações. O município lá investiu 36 milhões, governo do estado 6 milhões. Aqui em Barretos nós não investimos nada e praticamente não vamos investir nada, porque receberemos de graça e é a iniciativa privada que vai fazer. Os pilares da criação. Pode passar. Vários centros de desenvolvimento tecnológico, instituições de ciência e tecnologia, condomínios de pequenas e médias empresas, infraestrutura laboratorial, multiusuária, serviço de apoio à empresa, etc. Pode passar. Negócios imobiliários, empreendimento imobiliário inicial dessa Urban, estrutura financeira, etc. Então, esse é o plano urbanístico básico de São José dos Campos. Pode passar. Investimentos básicos. Olha, as empresas que estão lá. Embraer, 46 milhões. BNDES, 28 milhões. FAPESP, 8 milhões. FINEP, 8 milhões. IPT, 7 milhões de reais. Esse é o centro tecnológico da empresa Vale, em São José dos Campos. Pode passar, não vai dar tempo. Centro tecnológico também, isso tudo está sendo construído em São José dos Campos. Pode passar. Investimentos básicos. Aí, a iniciativa privada já investiu cerca de 500 milhões de reais em São José dos Campos, nesse parque tecnológico. 500 milhões de reais é 2 vezes mais o orçamento público de Barretos para o ano de 2010. 2 vezes mais. Investido só no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E o Estado e a Prefeitura já investiram mais de 50 milhões de reais também. Aí é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Espaciais, que eles estão fazendo lá. Tecnologia para o trem-bala está sendo desenvolvido no Centro de Tecnologia, no Centro Tecnológico de São José dos Campos. As instituições de ensino superior que estão lá foram atraídas por força do parque. Primeiro a FATEC, né? Mas também a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, Senai. Enfim, é um empreendimento que visa trazer o desenvolvimento. E aqui, só para verificar, a visão de futuro, a visão que eles têm, que esse parque seja daqui a 20 anos, que tenha cursos gratuitos, cerca de 15 mil vagas de cursos gratuitos pelas universidades públicas. Novos empregos, 40 mil empregos para serem gerados. População estimada no Parque Tecnológico de São José dos Campos daqui a 20 anos, 94 mil pessoas. A população de Barretos é 112 mil hoje. O Parque de São José dos Campos quer ter daqui a 20 anos 94 mil pessoas habitando o parque e trabalhando lá, evidentemente. Área construída, valor adicionado, 3 bilhões de reais por ano. Enfim, esse é um parque tecnológico que existe já funcionando, em desenvolvimento. O que nós queremos é iniciar esse processo aqui em Barretos. E esse processo vai começar com esse credenciamento provisório que nós vamos obter, se Deus quiser, no dia 20, lá em São Paulo. E, para isso, nós precisamos do quê? Desse projeto de lei e de outros documentos que estão sendo providenciados. Nós estamos querendo apenas agora o credenciamento provisório, porque depois todo o planejamento da ação, todo o detalhamento, o projeto urbanístico, todo o exame de viabilidade econômica, tudo isso vem depois do credenciamento provisório. Então, nós temos que nos preocupar com a aprovação desse projeto de lei, porque ele é o requisito fundamental para o Estado de São Paulo acreditar que nós estamos com boa vontade, que nós estamos querendo, decididos mesmo, a implantar o nosso parque agrotecnológico. E o governo do Estado está com boa vontade. Ele está esperando a nossa reação, está esperando a nossa iniciativa. Mas eu ainda tenho para apresentar, senhor presidente, uma entrevista, um vídeo que justamente mostra que o professor Bombonato, que é o representante do governador, ex-governador Geraldo Alckmin, ele afirma que o nosso deadline, ou seja, o nosso prazo é até o dia 20. Se nós apresentarmos toda essa documentação até o dia 20, o ex-governador Geraldo Alckmin vai assinar o credenciamento provisório para Barretos. Isso foi um repto, isso foi um desafio que ele lançou para a nossa equipe e por isso que nós estamos correndo com essa urgência toda. Passa, por favor.
Barretos tenha o seu agrotec vivendo esse momento que vai marcar realmente. E quero dizer que sou apenas um soldado. Coincidentemente, um médico diferentes vertentes. E a vocação da região, ela é fundamentalmente esse é o professor para o Bomborati. seu progresso e para que ele possa se consolidar. Participação para o programa Empresas, Negócios e Oportunidades. Eu que fico honrado em poder receber aqui, receber o pessoal de Barretos, principalmente com essa missão tão específica e nobre de conseguir instalar em Barretos um parque tecnológico. Esse trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento vem realizando entre a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, nós temos hoje, na realidade de São Paulo, quantas cidades ou quantas regiões que já conseguiram efetivar essa inscrição provisória, esse credenciamento provisório? O Sistema Paulista de Parques Tecnológicos tem como meta e como Senhor presidente, objetivo eu gostaria de pedir prorrogação do meu tempo por mais 10 minutos nas diferentes regiões do Estado. Hoje nós temos... A solicitação é regimental. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade por mais 10 minutos. 16 parques em estudo e temos 6 já credenciados ou pré-credenciados. Esta é um credenciamento provisório. Provisório. Ele vale por 2 anos para que todos os quesitos e os critérios que a Secretaria estabeleceu para sua fixação possam ser cumpridos. Barretos e região, nós temos apresentado no programa Empresas, Negócios e Oportunidades essa grande oportunidade para uma região toda que Barretos tem ali como uma cidade satélite, cidades que estão ligadas a Barretos, que estão interligadas a Barretos, vivendo comunitariamente como uma região ali, né? E é uma grande esperança. O senhor recebeu o projeto do agronegócio, o projeto do Agrotec Parque de Barretos, e o senhor diria o que para nós, como barretenses e como pessoas que fazem parte dessa região? Eu diria que Barretos pode ser a sede de um dos processos mais importantes dentro do Sistema Paulista de Parques. Esses parques tecnológicos, eles têm diferentes vertentes e a vocação da região, ela é fundamentalmente importante para o seu progresso e para que ele possa se consolidar. Barretos tem reconhecidamente, talvez, um dos maiores parques agropecuários do país. E isso é importante para a sustentação desse sistema. Hoje, o agronegócio no país representa quase 30% do PIB brasileiro. E Barretos está no centro desse processo. A importância de se instalar um parque tecnológico onde a biotecnologia, os bioprodutos, os biomateriais sejam ali desenvolvidos, é sem dúvida nenhuma uma expectativa que pode trazer para a região um progresso acima daquilo que ela tem possibilitado até hoje. O senhor, como homem de ciência, de tecnologia, de inovação, de desenvolvimento, o senhor pode então nos dizer uma fala que nós estávamos tendo antes, como as outras entrevistas, que marca realmente um momento histórico da região, a instalação de um parque como esse. Nós vamos ter uma situação antes e depois? Com certeza. Historicamente, a universidade e os institutos de pesquisa parece que sempre ficaram muito afastados do processo produtivo da empresa, daquele que vai efetivamente produzir um elemento, um processo e um sistema. A Secretaria tem feito um esforço no sentido de trazer isso para dentro do sistema produtivo. E eu acho que Barretos pode dar um passo importante nesse processo ao trazer aquilo que é da própria vocação da região e da própria cidade, né? Eu estou falando com um técnico, não é isso? Com um técnico. Coincidentemente, um médico veterinário, onde o agronegócio sempre fez parte de minha vida particular, né? Maravilha. Então, como barretense agora, e pensando na nossa região, nós podemos, como já me foi perguntado, acreditar que com esse projeto que já foi apresentado e agora Barretos trazendo o restante da documentação, nós podemos realmente ter esta esperança e trabalharmos nesse sentido que Barretos terá o seu Agrotec Park? Eu creio que essa é a expectativa de todos nós. Existe uma série de quesitos legais que têm de ser cumpridos obrigatoriamente, mas a instalação de um parque
E fazer com que esse parque se constitua um dos elementos do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos é um desafio e uma meta dessa secretaria para Barretos especificamente. Tem uma outra parte, senhor presidente. Então, como estamos observando, o governo do Estado está com a boa vontade, com a firme intenção de aprovar, de trazer o Parque Tecnológico para Barretos. Mas depende do quê? Depende de que nós aqui façamos a nossa parte, atendendo a todos os requisitos. E lembrando que um requisito essencial é essa lei que define o perímetro especial. Só assim que o governo do Estado poderá investir, colocar dinheiro público no município de Barretos, se tiver um perímetro especial para a instalação do parque. E mais, se tiver uma área institucional doada pelos proprietários da área. É claro que, como eu disse, esse é um empreendimento privado, né? Os proprietários da área têm o interesse de montar esse empreendimento, porque eles venderão os terrenos para as empresas que quiserem aqui se instalar. Terão que fazer a doação da área pública, da área institucional para o município, para que o Estado venha investir, venha colocar dinheiro, construindo centro de convenções e outros institutos para viabilizar o parque. Mas vamos a esse trechinho. De 25 é aniversário da cidade, ela precisa ganhar um presente. De agosto. Não, né? E é um bom motivo que o senhor está presente naquela Dia 20 de agosto, 20 de julho é o nosso deadline. Aí a gente... Dia 20 de julho é nosso deadline. O prefeito aí precisaria agendar, fez aí do secretário, da assinatura. E, na verdade, lá... Mas a data, tá bom para vocês? Passou um pouquinho dos 4 dias, viu, professor? Não, 4 dias eu te disse. Depois da documentação, né? Da documentação. Você está entregando hoje, sexta. O depoimento da Mara. E nós vamos nessa... Eu diria que um marco histórico, o agronegócio, Barretos, técnico da secretaria da área, os empresários. Nós vamos então... Você de Barretos, nossa rede, os vários segmentos, e nós recebemos aqui os requisitos o pessoal da área, os empreendedores da Câmara Municipal, do Tec Park. Então, nós vamos ver agora o depoimento da proprietária, da filha do proprietário do imóvel. Tem vários editores nesse projeto, representantes aqui da Fundação e Comércio, participando, investindo, né? Deixando com que essa área realmente esteja disponível para a implantação do parque. Mara Milani, está contente com todo esse projeto, com o investimento que está sendo feito? Eu estou muito feliz e a minha família também. O meu pai sempre acreditou... Filha do Armando Milani. Em estudos... de tecnologia, sempre quis. Ele fez medicina, né? Exerceu por pouco tempo. Ele sempre quis que a cidade se desenvolvesse, que tivesse, que acompanhasse, né? As novas tecnologias. E que acompanhasse outras regiões, né? Exato, né? E a família toda, né? Desculpa, a família toda estão com esse mesmo pensamento, felizes, com todo esse apoio? A família toda, tanto é que quando nós pensamos nessa área, a gente pelo menos, eu tinha comentado com a família de nós fazermos um empreendimento. Então, esse é o depoimento de uma das proprietárias da área que atesta que toda a família está unida no sentido de investir, está acreditando na nossa cidade e na viabilidade desse projeto. Finalmente, senhor presidente, eu quero afirmar que essa realmente é uma grande oportunidade. É um daqueles cavalos arriados que só passa uma vez na vida. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade agora, ficarmos questionando coisas que não têm sentido, nós vamos perder essa oportunidade e vamos depois ter outra, depois de 10 ou mais anos. E Barretos vai continuar ficando a reboque de Ribeirão Preto, que já tem o seu, São José do Rio Preto, que está instalando o seu, São Carlos, que já tem o seu, e Uberaba, que já tem o seu, e Barretos vai ficar aí, vamos dizer assim, parasitando e vai ficar vegetando e, infelizmente, tirando as oportunidades de nossos filhos, das pessoas que aqui nascem, se desenvolvem, estudam e depois têm que sair de Barretos para poder trabalhar e desenvolver sua atividade, sua vida normal.
né? Então, o nosso objetivo, assim como o objetivo de todos os vereadores, eu tenho certeza disso, o objetivo do senhor prefeito municipal é de garantir que esse empreendimento dê certo para criar cada vez mais oportunidades para o nosso povo, oportunidade de emprego, oportunidade de renda, oportunidade de estudo, oportunidade de ser feliz dentro da sua própria casa. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em primeira discussão. Quem está? O vereador Carlão do Basquete estava na frente. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a presença, imprensa, TV Barretos, nobre vereador Francisco. Atenção, senhores vereadores, que tem vereador na tribuna. Hoje eu me sinto honrado de estar aqui para poder hoje votar um projeto de tanta importância, senhor presidente, para Barretos. Desde criança, cresci papai e mamãe falando a respeito de como atrair indústrias, como atrair emprego para Barretos. E a gente ouve tanta história, né? Que Barretos deixou de receber algumas empresas, algumas indústrias, alguns prefeitos que não se preocuparam tanto em trazer aí uma Coca-Cola e até uma Cutrale, né? Que perdemos aí para Colina, perdemos aí para Colômbia. E a gente cresceu ouvindo tanta coisa, prefeitos foram omissos e uma geração pagou essa conta por uma omissão dos prefeitos aí do passado. Mas eu não quero aqui, nobre vereador Capetinha, estar cometendo esse engano, esse erro. Por isso digo que, aprovando, sim, esse projeto de lei, eu quero deixar claro que isso não é o projeto de lei, e sim é o primeiro passo para que se instale o projeto em Barretos. E cabe a essa Câmara Municipal essa responsabilidade. Nós sabemos que uma casa que se começa pelo alicerce, professor Reginaldo. E a Câmara Municipal ela tem uma responsabilidade muito grande com esse projeto, porque aqui nasce um alicerce desse projeto de lei do futuro do Parque Agrotécnico Parque, né? Parque Agrotecnológico de Barretos. Eu creio que aqui é o alicerce, aqui começa a construção. Nós não podemos deixar de votar um projeto de tal importância. Eu estive em 2 oportunidades, uma delas com o prefeito na FEB, na qual o professor Reginaldo lá estava, e membros aqui presentes, reunidos, para discutir a respeito desse projeto. Fiquei encantado com o projeto, e naquela outra oportunidade no gabinete do prefeito. Vi a importância do projeto, e hoje, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui que votarei, sim, a favorável a esse projeto de lei, para que a gente demarque, sim, o lugar aonde vai ser construído aí, onde vai ser instalado aí esse projeto. Então, eu queria primeiro parabenizar o professor Reginaldo, que não mediu esforços em ir conhecer os parques tecnológicos. A gente sabe da luta, estudar o plano diretor, né, professor Reginaldo? Muitas vezes as pessoas acham que o vereador é chegar aqui, beber água, tomar café e votar, né? Mas não. Para se produzir um projeto de lei, uma importância dessa, delimitar perímetros, a gente tem que estudar o plano diretor, que muitos desconhecem, né? Confesso que ainda estou na metade do plano diretor. Não quero aqui ser hipócrita, não. Porque a gente tem que ler muito. O plano diretor é essa grossura, uns 8 centímetros. Então, complicado. E, para se fazer lei, a gente precisa conhecer as leis maiores, para a gente não cometer enganos, né? E fazer leis que vão ser inconstitucionais. Professor Reginaldo, quero parabenizar o prefeito, a todos aqueles que, naquela oportunidade de IBE e outros que estão aqui presentes, a busca por essa conquista maravilhosa. E eu me sinto honrado, senhor presidente, nessa noite, estar podendo fazer parte aqui do pontapé inicial do Parque Agrotecnológico de Barretos. Obrigado, senhor presidente, é só.
Continua em primeira discussão, com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, felizmente, senhor presidente, eu não venho aqui com todo esse entusiasmo. Mesmo porque, de qualquer forma, o projeto vai ser aprovado, independente do meu voto, e vou votar contrário, e vou justificar o que voto contrário. Porque depois de mim, vão vir 500 vereadores deturpar, falar que não estão, que está querendo prejudicar o progresso de Barretos, mas eu vou explicar claramente o porquê vou votar contra o projeto. Voto contra o projeto, primeiro porque, quando se fala no parque, o decreto do Governo do Estado, número 54.196, de 2 de agosto de 2009, ele deixa muito claro, no artigo 8º, a Secretaria de Desenvolvimento poderá autorizar o credenciamento provisório do empreendimento que cumpra os seguintes requisitos. 1. Existência de documento que atribua responsabilidade jurídica pela representação do parque tecnológico, do qual conste a anuência do proprietário do imóvel. Isso não está no projeto. 2. Apresentação de requerimento por parte da pessoa jurídica mencionada no ensino superior. Nós nem sabemos quem é. 3. Documento de manifesto da implantação do parque, subscrito por empresas locais, como centros de pesquisa, instituição de ensino, pesquisa com as características, não consta no projeto. E 4. Apresentação do projeto básico do empreendimento, contendo esboço urbanístico e estudo prévio de viabilidade econômica, financeira e técnico-científico. Parágrafo único. O credenciamento provisório que trata no artigo terá validade limitada a 2 anos. É isso que o decreto do Governo do Estado requer para que seja aprovado o credenciamento provisório, não a lei. Isso é o que consta no decreto 54.196, de 2 de abril de 2009, do Governo do Estado de São Paulo. Então, inverter as coisas. Quando o professor Reginaldo começou a falar, ele disse que esse projeto faz muito tempo que envolve muita gente. Se envolve muita gente, envolve todo mundo, menos a Câmara de Vereador, que é quem deveria representar o povo. Quem está aqui para discutir. Se foi discutido com todo mundo, aqui foi sonegada informação. Aqui está se lembrando o Senado em ato secreto. Aprova, mas ninguém sabe o que está aprovando. Porque ninguém sabe exatamente o que está aprovando aqui. Está aprovando, sim, investimento numa área particular de terceiros que ninguém sabe quem está levando vantagem. Porque se tivesse realmente um estudo de viabilidade técnica, econômica, conforme prevê o decreto que vai ter que levar lá, se o prazo é dia 20, devia ter essas coisas e trazer aos vereadores para ter conhecimento. Que está todo mundo dando carta aberta para investimento público em empresa em lugar particular. Óbvio que a filha do dono da área vai concordar. Qualquer um vai concordar se vê um Estado investir em área particular. Pesquisei, sim, em outras cidades. E tem aqui, inclusive, da Câmara de Piracicaba, quando aprovou. Aprovou o Parque Tecnológico, lá sim, um projeto similar com esse. Só que depois que já tinha o credenciamento. No próprio slide que o doutor Reginaldo falou, São José dos Campos, que foi o grande exemplo, o protocolo foi feito em 2005. E essa lei, que ele disse que foi a que baseou na lei daqui, foi aprovada em 2007, 2 anos depois. Por que que lá não era necessário? Foi 2 anos depois, aqui precisa ser urgente. Extremamente questionável. São José está aqui também, da Câmara. Como já se disse, não tem absolutamente nada. Só está dando uma carta branca. Apenas uma carta branca. Disse no meu parecer e assinei. Sou plenamente favorável à implantação de um agroparque em Barretos. Só que desde que, claro, desde que mostre quais os objetivos, o que vai instalar, o que vai ser instalado. Mesmo porque na lei fala que de licença ambiental emitida pelo Poder Executivo, quando isso, na verdade, as diretrizes ambientais deveriam ser emitidas pelo Poder Legislativo. E essa Câmara abre as pernas, tira o seu poder, delega seu poder, que não deveria ser delegado.
De repente, surge um parágrafo 2º falando que excluem dessas disposições as edificações residenciais. Um parque tecnológico que exclui a edificação, devia proibir qualquer edificação residencial. Se o parque é tecnológico, é para a indústria, por que vai excluir tudo isso se é residencial? Depois, na reunião ontem, me entrega um documento aqui falando. E no documento, já assusta mais ainda quando fala que lá vai ter grupo hoteleiro, empresas de serviço. É muito estranho. Realmente é muito estranho. A única coisa que eu questiono, vou questionar sempre, é ter clareza. Trazer aqui a verdade, e não meia verdade, e não ficar floreando, contando um monte de historinha, quando, na verdade, para se credenciar, precisa sim, precisa o que está na lei, no decreto. O decreto ele é muito claro, são pouquíssimos itens que precisa, e nenhum é esse que está se votando hoje. Está aqui o decreto número 54, 196, de 2 de abril de 2009. O vereador quiser, eu deixo uma cópia. Está no artigo 8º, elencado, item por item, o que precisa para autorizar o credenciamento provisório. E eu gostaria que alguém me mostrasse aqui onde fala em estabelecer perímetro. Precisa estabelecer, sim, projeto básico, esboço de projeto urbanístico, estudo prévio, que é o que eu cobrei no meu parecer, o que o Leandro cobrou no parecer dele. Exige, sim, a manifestação do proprietário. Exige que se crie uma firma que vai gerir isso sem ter fins lucrativos. Não, que a gente não sabe nem quem vai gerir. Então, lamentavelmente, vou votar contra, porque o projeto não veio como deveria vir. Porque o Carlão veio aqui e disse, Barretos perdeu a Cutrale, sim. Na gestão de que prefeito, Carlão? Novo vereador, eu era pequenininho. É. Então foi na gestão do vereador do ex-vereador Mélio, do ex-prefeito Melick. Faz tempo. Mas, vereador, não, porque às vezes, mas eu cresci não, e a conversa continuou até pouco tempo. Então, mas quando a gente está num cargo público, a gente tem a obrigação de falar coisa com propriedade. Não vir aqui começar a jogar a palavra como se está acontecendo, como se não estivesse acontecendo nada. E é o que eu estou dizendo especificamente no caso desse projeto. Pois não, vereador Euripim. Caro colega André, telespectadores da TV Barretos, em nome do... Não está transmitindo hoje. Vanderlei Dib. Está transmitindo. Vanderlei Dib, quero cumprimentar a todos. André, aqui eu estou vendo dois lados. Eu vi o doutor Reginaldo explicar maravilhosamente um projeto de grande interesse para a população, e você também, eu entendo o seu lado, que também torce para que dê certo. E vejo um lado que você está aí colocando alguns obstáculos, assim, no bom sentido, dentro do seu entendimento democrático, eu entendo isso plenamente, mas eu queria entender qual seria o resultado final disso, vitória ou derrota. Por exemplo, se aqui for aprovado o projeto... Vereador, eu estou entendendo eu vou te explicar depois, se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor coloca. Para ser aprovado o projeto na secretaria, segundo o decreto, o que precisa é justamente os pontos que geram dúvida nesse projeto. Quem é a empresa que vai administrar? Como é a área? O que vai ser feito? Qual vai ser o planejamento urbanístico? Qual vai ser o planejamento ambiental? Entendi. Isso tudo que precisa se saber antes, porque a partir do momento que na lei nós colocamos que já está aprovado e que todas essas diretrizes vão ser emitidas pelo Poder Executivo, nós simplesmente falamos, agora nós não temos mais nada com isso, e ninguém vai ficar sabendo o que está acontecendo aqui. Sendo que não é necessário isso nesse momento, porque para se falar, o prazo dia 20, o deadline, para coisa, os requisitos estão elencados aqui. E os requisitos é a apresentação do requerimento da pessoa jurídica, que eu não sei quem que é, se o senhor souber, o senhor, por favor, me esclareça. Não. A apresentação dos documentos de apoio subscritos por empresas locais, que eu não sei, não conheço, não vi. E a apresentação do projeto básico do empreendimento, com esboço urbanístico, estudo prévio, viabilidade econômica e financeira, que também não está aqui. Todos os critérios que realmente precisam na secretaria não vieram para essa casa. Agora nós estamos falando o seguinte, não, está aprovado, e a partir de agora quem decide é o Executivo? Para que serve a Câmara de Vereador? Melhor fechar.
Não, eu acho que o nosso papel aqui é fazer a parte nossa que cabe o projeto, que foi colocado em discussão, e eu entendo o seu posicionamento, seus questionamentos, válido, democrático, mas eu vim aqui especificamente para votar em alguma coisa, e nós também torcemos para o progresso da nossa cidade. Claro. Como foi falado pelo professor Reginaldo, sobre todos os aspectos. Eu acho que a explicação dele sobre o projeto deixou claro. E a população que nos assiste espera que nossa cidade cresça, que nós temos esse parque tecnológico, que é um sonho para poder alavancar, como foi dito, uma cidade que tem realmente agronegócio. O tempo está acabando, eu vou te explicar de novo. Eu só vou encerrar. Você está matando tempo para enrolar e que, na não, verdade, não é isso. Não é, André, eu só queria dizer o seguinte, Não, eu vou terminar meu raciocínio, porque se todo mundo da bancada, daqui a pouco vai vir todo mundo da bancada falar o contrário. E o que eu estou querendo discutir não é isso, Euripinho. Não está cedendo mais a parte. O que eu estou querendo explicar é simplesmente... Você não quer ceder mais a parte para mim? Não, agora não. Daqui a pouco eu cedo. Se o senhor quiser justificar agora, falar só à toa, não. O que eu estou... Já vou ceder uma parte para o senhor. O que eu estou dizendo é que para o parque ser aprovado, credenciado ou não ser credenciado, está aqui no artigo 8. Eu gostaria que alguém me falasse aonde precisa. Por favor. Pois não, doutor Reginaldo. Vereador, no artigo 8º dessa legislação, que nós estudamos meticulosamente, todo o grupo... O grupo que não fez parte dos vereadores. Fez sim, eu não sou vereador? Não, só o senhor. Eu sou vereador, tanto quanto o senhor. Todos os vereadores... Como nós não poderíamos participar todos professor Reginaldo, nessa caravana, eu fiz com muita honra, representando a Câmara Municipal. Então, mas o senhor que está dizendo que eu não sou vereador. Não disse que o senhor não é vereador. Eu falei que os vereadores, se o senhor foi... Então eu vou esclarecer, por favor. Vou esclarecer. O artigo 8º diz o seguinte: a Secretaria de Desenvolvimento poderá autorizar o credenciamento provisório de empreendimento que cumpra os seguintes requisitos. Então, nós teremos que apresentar esses documentos, esses requisitos, na Secretaria de Desenvolvimento. Correto. Não é na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, a única coisa que nós precisamos é aprovar uma lei que defina como perímetro especial. Aonde está escrito isso, professor? Professor, não, eu só queria que o senhor mostrasse no requerimento. Olha, nem tudo que existe está escrito. Nem tudo que é necessário está escrito. A lei não pode trazer tudo. A lei não pode trazer tudo. Não, então, se o senhor permite, eu posso explicar. Não, se o senhor for o primeiro requisito, em dizer, eu só gastar tempo, não. O primeiro requisito necessário para instalar um parque tecnológico em qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a cidade, é que exista um local que o poder público designe para isso. E é isso que nós devemos fazer. Professor. Aprovar o projeto. Os demais requisitos todos já estão sendo cumpridos e deverão ser apresentados até o dia 20 da Secretaria de Estado. Só que o senhor acabou de cair... Agora, voltando à minha palavra, o senhor acabou de ser incoerente com o senhor disse que se o primeiro requisito é esse, quando o senhor passou sobre São José dos Campos, ali, São José dos Campos foi credenciado em 2005 e a lei foi aprovada em 2007. Posso, se eu explicar isso, eu posso. Se o senhor matar o tempo, não. Explicar isso. Acontece que naquela época, como o senhor mesmo disse, esse decreto é recente. Esse decreto que o senhor está lendo no artigo 8º... E aonde está nesse decreto disso que o senhor está falando? Esse decreto que o senhor está falando... Aonde está no decreto, doutor Reginaldo? Então, deixa eu explicar. Eu quero só que o senhor me fale... Não, eu quero que o senhor me fale onde está. O artigo 8º desse decreto que o senhor está se referindo, 50 mil, é de abril desse ano, de 2009. Então, antes não havia essa necessidade de credenciamento. E aonde criou a necessidade, professor Reginaldo? Não havia necessidade de credenciamento provisório. Isso foi criado com esse decreto recente de abril de 2009. Onde está isso no decreto? Por isso que lá em São José dos Campos já funcionava sem esse credenciamento provisório. Professor Reginaldo, o senhor enrolou e não respondeu. Eu só quero saber aonde está no decreto, André, só o local. Só um minutinho. Está falando que está no decreto de 2009. Está aqui na minha mão. Eu queria saber em que artigo. Esse é o artigo 8º é que estabelece a necessidade de credenciamento provisório. Obrigado. Eu vou ler novamente o artigo pela terceira vez. Eu vou ler o artigo 8º, porque eu não sei se não consigo ler ou se o pessoal não consegue entender. André, artigo 8º. Abril de 2009? É o decreto. Artigo 8º. A Secretaria de Desenvolvimento poderá autorizar o credenciamento provisório de empreendimento que cumpra os seguintes requisitos. 2 pontos. 1. Existência de documento que atribua responsabilidade à pessoa jurídica pela representação do parque tecnológico, do qual conste a anuência do proprietário de bem imóvel com característica que alude ao inciso 4º
do artigo 6º desse decreto. Pois é, esse inciso aí, essa Vamos, pessoa artigo, jurídica vamos lá. é a própria prefeitura. Só um minutinho, Eu não dei a parte para Vossa Excelência. Deixa eu acabar de ler, eu vou ler. Só um minutinho, André. Pois só um não. minutinho. Só para, em termos de condução de sessão. Eu acho que o debate é importante. Eu queria só que parasse o tempo. Não, então, tudo porque- bem, depois tem, Tá, quiser obrigado. solicitar. Referindo-se ao artigo 186, a parte a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. Vossa Excelência assim o fez. A parte deve ser expressa em termos corteses e não poderá exceder de 2 minutos. Então, eu acho que a partir do momento que foi cedido o tempo do não à parte, ele teria os 2 minutos, André. Não, Pra até terminar o raciocínio eu dele. só vou esclarecer, Vossa Excelência, que esse nunca foi o posicionamento da Casa. Vossa Excelência tem tanto tempo de mandato quanto eu para conhecer bem como o funcionamento da Casa. O que ocorre é o seguinte, na verdade, eu fiz uma indagação. Aonde diz isso? Porque, na verdade, até agora, o que se usa, e a partir da próxima sessão ordinária, eu vou trazer todas as vezes que vem alguém para a tribuna e começa, porque vai perder verba, e vou mostrar o que aconteceu na prática. Eu vou começar a mostrar para a população de Barretos o que acontece, porque a mesma... Vossa Excelência tem todo o direito, ninguém está eu não estou pedindo autorização, estou falando que eu vou trazer. Fica à vontade. Eu só vou falar que o que está se usando é a mesma técnica que o Bush usa. Vai ter uma bomba atômica, então vocês têm que ficar tudo com medo, vocês não podem fazer isso, porque senão vai perder emprego, vai ser todo mundo desempregado, vai acontecer isso. E quando, na verdade, o que eu estou questionando é que eu estou com um decreto, li os decretos, estudei os decretos e não achei em local algum que se falava que o primeiro passo é essa lei. Muito pelo contrário, o que estabelece o decreto como primeiro passo é o que eu já li 3 vezes e que, se quiser, eu leio a 4ª vez. São 4 pontos. São 4 pontos. E os 4 pontos, justamente, são os pontos que eu questionei no meu parecer e o vereador Leandro Anastácio também questionou no parecer dele. Então, se realmente trouxesse isso aqui, já disse, e disse novamente, vou dizer novamente, aprovaria com maior prazer. Eu acho que é um benefício para Barretos. Agora, o que acontece é o seguinte, primeiro, não existe a necessidade. Gostaria que me falasse assim, está escrito, concedo a parte para qualquer um que dizer assim, está no artigo tal, inciso tal. Porque para vir ficar assim, não, porque falaram, falar papagaio fala, relógio Silvio Santos fala, tudo fala, hoje em dia. Agora, no direito brasileiro, o que não está na lei não vale. Nós temos o doutor Francisco, temos o doutor Otávio, que são advogados aqui, e sabe disso. Conversa não resolve. O que vale é o que está no papel. E o que está no papel, efetivamente, que para aprovação do credenciamento provisório, são 4 itens, e nenhum dos 4 itens faz sequer menção a esse projeto de lei. Agora, esse projeto de lei usurpa algumas coisas que seriam próprias do Poder Legislativo e simplesmente joga para o Executivo. Eu não disse em momento nenhum que o professor Reginaldo não era vereador. Eu disse que quando foi feito tudo, se ele participou, eu não tomei conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para ser feita correndo e sem nenhuma informação. Quando se aprova um projeto de lei, quando um vereador vem aqui para aprovar um projeto de lei, ele tem que ter consciência do que ele faz. E, sério, esse projeto trouxe inúmeras dúvidas. Trouxe, sim. Ontem foi marcada uma reunião aqui, que eu fui um dos vereadores que vim para tentar esclarecer isso. Então, Vossa Excelência só questionou com relação à urgência. Eu questionei com relação à urgência, exatamente por causa dos outros pontos, porque foi falado isso, inclusive ontem foi entregue... Pontos, Vossa Excelência não fez nenhuma indagação, vereador. Fiz sobre eu estava aqui. Claro, o senhor viu eu fazendo sobre a questão ambiental, sobre a questão legal. Foi quando se entregou ontem, para os vereadores que vieram, porque para os outros se entregou hoje, esse documento aqui. Que simplesmente, isso aqui foi entregue ontem, não foi? Foi entregue ontem. Ontem, a hora que eu peguei esse documento aqui, à noite, que começou, inclusive, a falar em empreendimento hoteleiro, em... Isso é agronegócio? Fui buscar, sim, todos os decretos que regulamentam a sessão, até pela questão da urgência, que a minha indagação foi a questão da urgência. É urgente mesmo? Pode atrapalhar?
Quando eu chego no decreto 54.196, não existe essa urgência, vereador Paulo. A questão que eu estou falando é o seguinte, tá, o deadline para entregar o projeto é dia 20. O cara falou ali no vídeo, ótimo. Vamos aceitar isso. O que precisa entregar no dia 20? Segundo o decreto, 4 coisas que não essa lei. E o que eu gostaria de entender é, simplesmente, qual o projeto urbanístico? Qual a viabilidade econômica financeira? Porque não é, ninguém vai dar um parque tecnológico porque é bonito Barretos ou porque gosta da festa do peão. O critério é técnico. Ninguém investe dinheiro para perder dinheiro. Qualquer empresa séria investe onde dá mais retorno. Ninguém vai para a cidade porque o prefeito é mais bonito, porque o outro prefeito... Às vezes, o prefeito pode perder, sim. Perder pode. Mas ganhar porque é mais bonitinho, nenhum empresário vai investir dinheiro em um lugar onde não dê lucro para ele. Se tiver outro lugar que dá lucro, ele vai investir lá. No sistema capitalista que nós vivemos, o princípio é o lucro. Nenhum órgão de fomento, CNPq, CAPES, FINEP, qualquer órgão desse, vai analisar qual o lugar que vai dar mais retorno ao dinheiro. Não está sobrando dinheiro para sair jogando dinheiro pela parede. O lugar que der mais retorno... Eu peço prorrogação, pelo menos mais 5 minutos. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação por 5 minutos. Então, na verdade, o que eu estou querendo é o seguinte, vai se fazer um empreendimento em Barretos, tem que ter o apoio de todo mundo. Só que para ter o apoio de todo mundo, o empreendimento tem que ser claro. Não chegar numa quarta-feira, véspera de feriado, e falar assim, ó, tem um projeto, Vossa Excelência me ligou, inclusive, para falar assim, ó, vou convocar uma sessão, é um projeto pacífico. O projeto, eu consegui ver o mapa, quando surgiu a questão ambiental, quando surgiu as outras questões. E se surgiu todas essas questões, é exatamente pelo tempo exíguo. Agora, quando a gente vê que realmente o que precisa se entregar na Secretaria de Desenvolvimento são os 4 itens aqui, ou que eu continuo falando, se tiver em algum lugar que precisa dessa lei, eu gostaria de saber, porque daí eu estou sendo mal informado. Eu pesquisei inumeramente o projeto. Pesquisei, fui levantar na internet todas as cidades que tiveram, todas as cidades que foram credenciadas, como foi feito o credenciamento. Realmente, nenhuma fez antes. No decreto, o que fala é os 4. Eu não achei. Eu gostaria que o professor Reginaldo, se pudesse me falar assim, está em tal lugar. Eu não achei. Esse é o motivo que eu questionei a urgência. Sim, porque nós estamos abrindo mão de pontos que são de competência exclusiva do Legislativo, passando para o Executivo, e isso eu já vi quando o prefeito era o Web Rezec, inúmeros vereadores vinham aqui bater no peito e falar que isso era um absurdo. Tirar a competência do Legislativo. E é o que nós estamos fazendo hoje. Só que nós estamos fazendo com um cheque em branco, sem ninguém saber exatamente o que se trata. Com exceção do doutor Reginaldo, que acompanhou, porque, pelo que me consta, ninguém mais. Vereador Otávio, quer uma parte? Vereador André, obrigado pela parte, quero ser bem objetivo. E eu estou entendendo o raciocínio do Vossa Excelência, estou vendo as preocupações de tudo isso, eu ouvi atentamente a explanação do professor Reginaldo, mas eu quero dizer a Vossa Excelência o ponto de vista meu. Eu acho que pelo esse projeto de lei complementar, simplesmente, o que nós estamos aqui simplesmente criando esse perímetro que servirá para a formação desse agroparque tecnológico. Eu acho que aí, pelo que eu vi a explanação do professor no vídeo, dia 20 é o prazo fatal para a entrega de que realmente Barretos está fazendo alguma coisa para isso. Esse projeto de lei já é um passo. E vou dizer para Vossa Excelência que está se apegando tanto ao artigo 8º, questão de interpretação legal. Se Vossa Excelência observar bem o artigo, eu vou dizer para Vossa Excelência que a Secretaria de Desenvolvimento poderá, essa palavra é de suma importância. Claro. Isso, então guarda bem, poderá autorizar o credenciamento provisório de empreendimento que cumpra os seguintes requisitos. Eu parto da premissa de que poderá autorizar. Não é obrigado, senão é perfeitamente. todo mundo. Então eu acho, e pelo entendimento do professor Reginaldo, se poderá autorizar, mesmo se não tiver isso aqui, ele pode autorizar. Não, poderá autorizar perfeito. Os empreendimentos que cumpram. Perfeito. Aqui ele não diz. Vincula a cumprir Perfeito. isso para poder autorizar. Aqui não diz o seguinte, eu vou dizer uma forma diferente para Vossa Excelência. Se tivesse escrito desta forma, eu concordo com o ponto de vista de Vossa Excelência. A Secretaria do Desenvolvimento poderá autorizar
o credenciamento provisório de empreendimentos que cumpram os seguintes requisitos. Se tivesse escrito dessa forma, da forma que está, se poderá autorizar desde que tenha esses requisitos, pode autorizar sem também. É uma faculdade do órgão, pelo que observei. Se tivesse escrito assim, poderá autorizar desde que apresentados tais documentos, aí são documentos peremptórios. Se são peremptórios, é condício sine qua non. Se não é condício sine qua non, evidentemente que todos esses documentos poderão ser apresentados, e aí vem uma ideia conclusiva. Se não apresentados, o responsável, o governo, seja lá quem for, entender, olha, não mais